Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. E, turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de alinhamento entre pontos e, consequentemente, a gente vai chegar numa situação onde eu vou ter a equação geral da reta, tá? Então, é um conteúdo extremamente importante para o andamento da geometria analítica e principalmente para o estudo da reta. Show de bola? Pessoal, segue lá no Instagram, ó, tá aqui embaixo, @professor Ian Ribeiro, tem muita coisa de matemática, você me encontra lá, se quiser tirar dúvida, etc, vai lá, manda mensagem, diz que você assistiu minha aula e comenta como que foi, beleza? Vem comigo aqui, turma, ó, condição de alinhamento entre três pontos. Beleza? O que você precisa pensar, turma? Quando eu falo sobre alinhamento entre pontos, é uma situação onde a gente vai se limitar a quantos pontos? 3 pontos. Certo? O grande detalhe, turminha, é porque quando eu falo que esses pontos eles estão alinhados, a questão ela pode trazer isso daqui para você, ó. Colineares. Beleza? Então, se uma questão trouxer colinear, é alinhado, tá bom? Pode acontecer de aparecer essa palavra para você. Vamos pensar no seguinte, ó. Na aula passada, a gente trabalhou isso daqui, ó. Área de figuras. Correto? Lembra que para você calcular a área de uma figura no plano cartesiano, turminha, você utilizou isso daqui, ó, meio que multiplica o módulo do determinante. Lembra que esse determinante aqui, ó, ele era o determinante de quem? Das coordenadas. Tranquilo? Vamos imaginar, turma, uma situação onde você tem ali um triângulo, tá? Mas eu não vou colocar valor de coordenada, não. O que eu vou colocar é essa situação aqui, ó. Acho que vai ficar melhor aqui. Eu vou dispor esse ponto A, eu vou dispor esse ponto B, e o detalhe, turma, é que eu vou colocar o ponto C já alinhado com o ponto A. Percebe que está na mesma linha? Então, ó, ponto C. O que acontece, turma? De fato, a gente tem aqui a formação de um triângulo, tá? Lembra que na situação que eu expliquei, eu ainda falei assim, olha, escolhe um ponto de partida, percorra no sentido horário ou no sentido anti-horário, de modo que você desenhe a sua figura. Tranquilo? Só que você precisa pensar assim, turma. Nessa situação, vai existir uma área que é diferente de zero, porque a figura ela tem um formato. Como que eu deixaria os 3 pontos alinhados nessa condição? Você vai olhar assim, olha, o ponto A ele já está alinhado com o ponto C. Para acontecer o que você está fazendo, eu teria que pegar esse ponto B, imagina que você está puxando ele para baixo. Quando você puxa ele para baixo, para estar alinhado, eu precisaria colocar o ponto B aqui. Faz sentido? Ele está lá em cima, aí eu vou trazer ele para baixo. No que você puxa o ponto para baixo, momentaneamente, ele vai sair daqui e ele vai vir para cá. Turma, quando ele sai daqui de cima
e ele vem para cá para baixo, ele não ficou alinhado? Ficou. Eu vou fazer outra pergunta. Não existia uma área que era diferente de zero? Existia. Se eu te pergunto ali agora, qual é a área formada por esses 3 pontos? Você vai ter que pensar assim, ó. Ué, Ian, nessa situação aqui, ó, eu não tenho figura. A área tem que ser zero. Só que, turma, como que eu coloco para a área ser zero? Olha a equação. Área igual a meio vezes módulo do determinante. Só que no lugar de A, eu quero que seja zero, porque eu não vou ter figura. Então, eu já coloquei zero. Se você encara como uma equação, para isso dar zero, eu preciso pegar esse 2 também, ó, e eu posso passar para o outro lado. Só que, turma, muda alguma coisa se eu passo o 2 multiplicando? Você vai falar que não, porque 2 vezes 0 é 0. Turma, 1 vezes o determinante é o determinante. Ué, Ian, então, para a área ser 0, eu preciso que o determinante ele seja igual a 0. Essa é a condição, turma, de alinhamento entre 3 pontos. Eu preciso que a coordenada ela tenha um valor igual a 0. Beleza? É isso que você vai fazer. Se você precisar calcular a área, é a equação que a gente já trabalhou. Beleza? Mas se você precisar calcular, entender o alinhamento entre pontos, tá? Você utiliza essa noção que a gente acabou de falar. Show de bola? Beleza? Vamos fazer um exemplo disso daqui agora? Bora, claro que a gente vai, tá bom? Anota esse exemplo aqui comigo, turma, ó. Vamos construir juntos. Tranquilo? Tá aqui exemplo, né? Ponto. O exemplo é o seguinte, certo? Dados os pontos A, B, C. Então, ó, dados os pontos A, e aí eu coloco como 2 e 5, B, 3 e 7, e eu vou colocar o ponto C. E o meu ponto C é o 5 e 11. Tá bom? Vou fazer aqui certinho. Aí, 5 e 11. Determine, turma, se está alinhado ou não. Verifique se está alinhado ou não. Então, determine se estão alinhados. Ponto. Só que para verificar o alinhamento, o que vai acontecer? Apenas o determinante tem que ser igual a 0, porque não existe área aplicada ali, beleza? Você pode me perguntar assim, Ian, lá na área de figuras no plano, você ensinou aquela situação de montar assim, ó, escolhe um ponto de partida, é a primeira coluna, é a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é que você só vai igualar a 0. Então, escolhe um ponto de partida. Ah, eu quero o meu ponto A. Então, você vem aqui e coloca ó, 2 e 5. Vai para o próximo ponto. Vou botar o ponto B, 3 e 7. Vai para o próximo ponto, 5 e 11. Só que lembra, turma, que você vai fazer o que com a primeira coluna? Repetir.
Ué, mas não tem figura. Não tem problema. A montagem, ela é a mesma da montagem da área de figuras. A diferença é porque como eu não tenho figura, é igual a zero. Mas a montagem é a mesma. Beleza? Show de bola. Turminha, o que você vai fazer agora? Ó, aquilo que desce, você faz o que com o sinal? Mantém. Então, olha o detalhe. A gente precisa verificar, né? Se isso aqui vai dar zero. Show de bola? A gente precisa verificar se isso daqui vai dar zero. Então, vamos lá. Tá bom? 2 vezes 7, 14. Mais 3 vezes 11, 33. Certo? Mais 5 vezes 5, 25. Ponto. Aquilo que sobe assim, inverte o sinal. Então, 5 vezes 3, 15. Ele vem para cá, menos 15. 7 vezes 5, 35. Ele vem para cá, menos 35. 11 vezes 2, 22. Ele vem para cá, menos 22. Se isso aqui for zero, eles estão alinhados. E aí eu vou verificar. Quando você faz, turma, essa conta que está aqui, você vai encontrar isso aqui, ó, 72 menos 72, igual a zero. Automaticamente, você afirma o quê? Os pontos A, B e C estão alinhados. Param. Essa é a verificação do que a gente está tendo, beleza? Então, é uma situação de verificar o alinhamento. Tem que ter muito cuidado, turminha, com isso daí, beleza? Então, se uma questão ele te diz isso, porque na verdade a condição de alinhamento ela é pré-requisito para uma equação geral da reta. E olha que bacana o que vai acontecer, beleza? Isso aqui é uma condição de alinhamento entre 3 pontos e os 3 pontos eles estão muito bem definidos. Uma vez, turma, que você já tem essa noção de alinhamento, a gente vai entrar aqui, ó, na famosa equação geral da reta. Turma, o que você precisa lembrar? Equação, uma reta é um conjunto infinito de pontos, tá bom? Então, a grosso modo, você vai pensar que é uma linha com um sentido, uma orientação e uma direção. Porque eu posso fazer assim, uma linha, assim, assim, assim para baixo, tá? Então, isso daí vai acontecer. O que você precisa colocar na sua cabeça é isso daqui, ó. Com 2 pontos. Podemos definir uma reta. É um princípio da geometria analítica. Com apenas 2 pontos, você pode definir uma reta que contém esses 2 pontos, beleza? A construção ela é super tranquila. Olha que interessante, turma. Vamos pensar o seguinte. Esses 2 pontos, eles vão estar alinhados? Eles precisam estar, porque se eles vão estar dentro de uma reta, contidos em uma reta, eles precisam, no mínimo, estar alinhados, tá? Então, eu vou considerar um ponto A
E esse ponto A, ele vai ser o XA, YA. Eu vou considerar um ponto B, e esse ponto B, ele vai ser o XB, YB. Só que, turma, por que eu explico o alinhamento antes? Porque eles vão estar alinhados. Aí você vai me perguntar, Ian, o alinhamento, ele é feito com 3 pontos. Qual é o terceiro ponto? Turma, entre o A e o B, eu vou considerar um ponto P. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Eu vou considerar um ponto P. E esse ponto P, ele vai possuir coordenadas genéricas. E aí, automaticamente, eu condiciono os 3 pontos a estarem alinhados. Talvez não tenha ficado tão claro, mas você vai perceber isso aqui, ó. Não vai existir essa reta? Vai. Vai existir essa reta. Deixa eu redesenhar isso aqui, ó. Eu vou considerar esse ponto P alinhado com A e B, só que o ponto P, ele possui x e y. E o x e y são genéricos. Quando eu falo genéricos, eles são variáveis, tá bom? Lembra que quando você aprendeu lá na escola, você não viu um tal de y igual a ax mais b? E você aprendeu que o a e o b são constantes e o y e o x não são as coordenadas que você trabalha? É a mesma coisa. É esse x e esse y que vão estar aqui. Então, esse x e esse y assumem quaisquer valores da sua reta que ele pode ter. Eles não vão estar alinhados? Vão. Se eles vão estar alinhados, o módulo do determinante das coordenadas tem que ser igual a 0. Turma, você pode montar da mesma forma que você aprendeu, ó, XA, YA. Coordenada genérica x e y. XB, YB. Eu volto para o XA, YA. Só que isso daqui tudo tem que ser igual a quanto? A 0. Ele tem que ser nulo. Quando você faz, turma, aquilo que você aprendeu, que é essa multiplicação aqui, e aí no sentido que sobe também, mesma coisa, mantém o sinal, altera o sinal, junta todo mundo. Você vai chegar nisso daqui, ó, e igual a 0. A equação geral, ela tem esse formato aqui, ó, ax mais by mais c. Essa multiplicação. Só que ela está igualada a 0. Beleza? E tá difícil porque tem muita letra. Turminha, o que acontece? Vamos pensar aqui na seguinte situação, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é um plano cartesiano? É. Eixo x e eixo y. Eu tenho aqui muito bem espaçado, ó. Vou colocar aqui o 1, o 2. Vou colocar aqui o 1 e eu vou colocar aqui em cima o 2. Beleza? Eu vou colocar o ponto A aqui e eu vou colocar o ponto B aqui em cima. Turminha, você concorda que eles estão alinhados? Eles estão alinhados, ó. Só que como que eu determino a reta que contém esses pontos? Muito tranquilo. Eu vou considerar o ponto
P, X e Y genéricos a essas coordenadas que estão aqui, ó, 2 e 2, 1 e 1. O módulo do determinante tem que ser igual a 0 porque estão alinhados. Olha como é que ficou fácil. 1 e 1, x e y, 2 e 2, repete a primeira coluna. Igual a 0, beleza? Igual a 0. Aquilo que desce, vamos fazer passo a passo, aquilo que desce. Então, ó, 1 vezes y, 2 vezes x, 2x. Beleza? Mais 2. Ponto. Aquilo que sobe, muda o sinal. Menos x. Beleza? Menos x. Y vezes 2, menos 2y. Subiu. 2 vezes 1, 2, ele vem para cá, menos 2. E isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? A 0. Nessa situação aqui, eu vou juntar aquilo que é possível. Como assim, ó? 2x com menos x. Y com menos 2y. E depois, 2 com menos 2 eu posso cortar. Y menos 2y, menos y. 2x menos x, mais x. 2 menos 2, 0. Mas eu vou botar o 0 aqui para você perceber alguma coisa. O que eu quero que você perceba? Turma, olha só, reorganizando. X menos y mais 0 igual a 0. É uma equação geral? Claro que é. Porque o formato dela é esse daqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Nessa situação, quem é o A? O A é 1. Quem é o B? Menos 1. Quem é o C? 0. Ian, eu poderia omitir esse 0 da minha escrita? Poderia. Tanto é que a reduzida vai ser y igual a x. Mas aqui a gente está escrevendo em qual formato? No formato geral. Beleza? É simplesmente, turma, aquilo que você já sabe fazer para a área, só que a diferença é essa daqui, ó. É o igualar a 0. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido essa parte sobre alinhamento e a parte sobre equação geral, mas a gente vai fazer questão disso daí, então fica de olho que no próximo vídeo trabalharemos essa parte. Show de bola? E a gente vai seguir para a equação reduzida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, e fui!